Fala, rapaziada do meu Brasil, a galera mais linda do mundo, né? Nós somos brasileiros. Segundo vídeo do canal, a gente chegando com muitas notícias, muitas coisas bacanas para que você possa entender, abrir a cabeça, né? E esse vídeo vai especialmente para quem é petista, viu, gente? Quem é de esquerda e não consegue ter um pensamento, né? Uma visão diferente, um pensamento amplo do que acontece no nosso país. Então vou procurar não me alongar muito nesse vídeo, lembrando que a gente está aí na reta final da campanha para o presidente da República. Não podemos perder um eleitor, nós não podemos perder a chance desse país continuar no caminho certo. E para isso hoje eu trouxe um vídeo com com bastante, né, feitos do nosso presidente Bolsonaro, para que você aí que tem dificuldade de pensar ou preguiça de pesquisar, para você poder ter de mão beijada o que aconteceu nesse governo mesmo, depois de tantas adversidades, depois de tanto problema que o Brasil teve, você ter aí uma chance de mudar a sua cabeça, de mudar o entendimento, porque é o seu futuro, é o futuro dos seus filhos, dos seus netos, da nossa nação. É só olhar em volta, gente, é só olhar em volta. A América Latina está comprometida e o Brasil é o último bastião aí, né, que está segurando toda essa manobra. Infelizmente muitas pessoas não entendem o que é isso e não procuram entender. Então, países que que as pessoas fizeram esse tipo de coisa, está pagando muito caro por ter desprezado a chance de ser um país desenvolvido, com pensamento, escolas, universidades que realmente ensinam e não manipulam e escravizam os seus alunos. Vou pegar alguns feitos aqui que eu separei rapidinho para vocês terem a noção do que aconteceu nesses 3 anos e 10 meses. Vamos lá, vamos começar aqui com a eleição do Congresso, né, que já chegou dando um problema grande, né, para o nosso presidente. Tivemos eleito Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre por 2 anos aí a gestão no início desse mandato do Bolsonaro. Então esses caras sentaram aí em 2 anos praticamente de gestão, dificultando muito a vida do nosso presidente e de todos os ministros que ali foram compostos por um corpo técnico muito bacana, muito bem escolhido. Então a gente teve uma dificuldade grande. Então nós tivemos também, só colocando uma pontuação para você entender o que aconteceu, essa dificuldade. Nós tivemos a maior crise hídrica dos últimos 90 anos aqui na América Latina. Então nós tivemos a maior seca dos últimos 90 anos, só para dar uma mão. Então você tem que entender, pontuar isso. Nós tivemos também uma pandemia, a primeira vez que o mundo é atingido dessa maneira tão terrível por uma doença, por uma coisa, né? A gente sabe aí, o candidato do PT, o Lula, ele comemorou isso, ele comemorou esse acontecido. Significa um desprezo total pela vida do ser humano. Então você que ainda pensa em votar nesse animal, você entende o que eu estou falando. Tivemos também uma guerra na Ucrânia, estamos tendo ainda, né, uma guerra na Ucrânia, com muitos problemas, uma crise mundial de alimentos, uma crise mundial de combustíveis, de energia. Então isso são coisas que eu pontuei aqui para vocês entenderem o tamanho da crise. Só que eu vou pontuar para vocês agora o que aconteceu com toda essa diversidade, o que aconteceu no Brasil, que vale a pena ressaltar. São pequenas coisas, né, entre aspas, pequenas coisas que mudaram a nossa vida. Então, só para te colocar na cabeça, nós temos a redução de 11 tributos. É uma mini reforma tributária, gente. 11 tributos até agora. Dezembro vai finalizar essa gestão. Provavelmente a gente vai ter aí redução de 12 tributos nesse governo Bolsonaro. Você tem notícias de um governo que já fez isso no mundo? Se você tiver, deixa aí nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Tivemos também uma reforma muito importante que
talvez você nunca vai ficar sabendo. As reformas das normas reguladoras, gente, foi saúde e segurança do trabalho, foi reformado, para você entender. Nós tivemos uma reforma administrativa, modernização e digitalização do serviço público, facilitou muito a sua vida. Você tem que pontuar isso, você tem que entender. Nós somos hoje o país, o 7º país mais digitalizado do mundo. Isso facilitou a nossa vida, os cartórios, bastante coisa. Nós tivemos também, gente, mais ou menos no setor financeiro e as capitais tiveram mudanças. O setor financeiro foi muito, como é que eu vou dizer, muito bem favorecido por esse governo, porque as empresas estão com menos burocracia para investir, para contratar. Então você tem que agradecer, não critique ainda. Nós tivemos também concessões e privatizações no país que vão gerar cerca de 1 trilhão de investimento. Gente, 1 trilhão, isso não é pouca coisa. Isso são coisas que mudam a história de um país a médio e longo prazo. É difícil você ver na hora? Mas você tem que entender que devem ser feitos. Se tiver um barulhinho aí, é o vizinho lavando alguma coisa aí, não liga não, viu? E a gente teve também a reforma microeconômica nos marcos legais. A gente teve bastante coisa feita, principalmente se você tem a oportunidade, segue aí o ministro Saxida, que você vai ter muita informação. Esse cara, ele coloca de um jeito muito bacana para você entender. Então, redução dos gastos do PIB de 19% para 18% nessa gestão. Gente, é muita coisa isso. É um ponto percentual que a galera falou que ia aumentar e o ministro Paulo Guedes conseguiu brilhantemente reduzir um ponto percentual aí. Você pode procurar lá nos sites do governo que você vai achar essas informações. Tivemos também 10 medidas para redução do preço da energia junto aos órgãos, a CDE, por exemplo, no Brasil. Gente, 10 medidas. Hoje a nossa energia está 20% mais barata. Enquanto o mundo está na contramão, o Brasil está barateando a energia com medidas realmente que funcionam. Isso é um governo que funciona, gente. Esses caras estão trabalhando noite e dia para, mesmo numa crise tão gigantesca, o Brasil está com perspectiva de crescimento. Isso são coisas que são bênçãos, são coisas que Deus abençoou essa equipe e que eles estão fazendo. Você já pode estar sentindo aí, hoje mesmo, no seu bolso, o preço do combustível baixando, o preço da energia baixando. Então, o que acontece com isso, Padrinho? O que acontece? O que acontece é que se o combustível e a energia baixar, é uma cadeia, gente, baixa tudo. Você não pode ignorar isso. Você tem que entender e agradecer. Quem eu estou falando, que são petistas e esquerdistas, vocês precisam entender isso. Quem é da nossa direita já entendeu, já está apoiando totalmente o presidente Bolsonaro, que é um guerreiro, é uma pessoa que apanhou durante esses 3 anos e 10 meses, mas continua trabalhando incessantemente, revogando mentiras que todo mundo fala aí todo dia, desmentindo, você entende? Então vamos lá, vamos continuar aqui, tem mais coisa boa. Então reduziu aí na ordem de 500 bi o prejuízo da Petrobras. Hoje a Petrobras é uma empresa que dá lucro e muito lucro, entendeu? Por que você acha que a Petrobras está de vento em polpa? Porque todo mundo quer uma empresa que dá lucro, e ela saiu de um prejuízo de 900 bilhões hoje para estar num patamar de mais de 540 bilhões de valorização no mercado mundial. E tem mais, vamos lá, modernização dos cartórios. Hoje você não é refém mais dos cartórios. Hoje você vai no cartório e as coisas funcionam por telefone, por WhatsApp, várias coisas, você está ciente disso. E projetos para energia limpa, carbono verde, nós somos o país da energia limpa. Essa balela que o Brasil lá fora é visto, isso é palhaçada, mentira. O Brasil é um dos países que mais produz energia limpa no mundo. A nossa matriz energética é excelente. Nós conseguimos produzir
energia limpa, e agora com o projeto da energia eólica no Nordeste, que é o celeiro do Brasil. Esse Nordeste brasileiro vai virar um celeiro de produção, geração de energia, fábricas produzindo a todo vapor. Esse próximo mandato do presidente Bolsonaro vai colocar o Nordeste em number one. Você vai ver que essa região vai ser uma das mais abençoadas do Brasil. Escreva isso. Temos mais aqui, nós temos aqui, o presidente Bolsonaro esteve visitando a Rússia, perto de uma guerra, perto de uma situação complicada. Ah, mas o cara foi lá para quê? Ele foi lá simplesmente para garantir fertilizante para o nosso agro, para manter a comida na nossa mesa, para nós não termos desabastecimento nos nossos supermercados, nas nossas feiras, nos nossos mercadões, nas nossas distribuidoras, entendeu? Isso é o que um estadista faz. Ele não mede consequências. Ah, mas o cara vai lá, o cara tem um lado, e o lado é o Brasil. Ele foi lá, bateu no peito e falou: vamos fazer? Vamos. Está aqui, assina aqui. Os navios chegaram, o Brasil está com produção recorde aí, viu? Não omita, não seja enganoso com você mesmo, seja honesto, admita, reconheça o que foi que o presidente Bolsonaro fez. E tem mais, ó, nós temos aí redução simplesmente de 35% no IPI, cujos partidos de esquerda entraram contra. Você tem noção o que é isso? 35%? É 35% a menos do valor da sua geladeira que você vai lá comprar, entendeu? Do seu carro que você vai comprar, que são produtos importados. Ah, mas os caras entraram contra. O problema é deles. O que acontece é o seguinte: nós temos que apoiar quem trabalha para o nosso crescimento. E o presidente Bolsonaro tem feito isso diuturnamente, juntamente com a melhor equipe de ministros já vista na história desse país. É só você pesquisar, sem preguiça, pelo amor de Deus. Entra lá, pesquisa, entenda. Não seja omisso, não seja aquela pessoa que daqui 10 anos vai se arrepender. Não deixe a sua emoção ser maior que a sua razão. Tenha entendimento, né? Não é um momento de você ser hipócrita com você mesmo. Então nós temos aqui também, vamos lá. Agora essa é demais. Ah, o presidente Bolsonaro não comprou vacina. Não, ele não comprou vacina. Ele comprou milhões de vacinas. São 500 milhões de doses de vacina. Ah, mas atrasou. Não atrasou não. Não atrasou não. Simplesmente não poderia inocular na veia das pessoas, no braço das pessoas, uma coisa que não era comprovado ou que poderia ter vários efeitos colaterais, levar pessoas à morte, como a gente sabe que aconteceu, né? A gente sabe o que aconteceu. A gente sabe o que aconteceu. E o presidente Bolsonaro foi muito coerente, esperou a Anvisa bater o martelo, reconheceram, muito bem, então vamos comprar 500 milhões de doses, tá? Tá bom para você? Ah, mas foi 45 dias depois. Era necessário. Em 2009, na pandemia lá da H1N1, o senhor Lula demorou 6 meses para trazer. Ele trouxe 6 meses depois a vacina. Você já pesquisou sobre isso? Vai atrás da informação. Então agora estão batendo no presidente Bolsonaro porque não tem responsabilidade. Estão loucos para ganhar a eleição, tá? E esse é o problema. Esse é o problema. Eles fazem aliança até com o diabo. A Dilma falou isso, você deve recordar. Fizeram uma aliança até com o diabo para ganhar a eleição, tá? E agora estão tentando levar na mão grande. Não vão levar. Mas seguinte, auxílio emergencial da ordem de bilhões de reais. 68 milhões de brasileiros foram atendidos com aproximadamente de 3 a 5 mil reais. Teve pessoas que pegou, sendo enfatizado, as mães solteiras, os pais solteiros que tiveram a oportunidade de não ficar desamparado nesse governo, que tratou isso seriamente. Em 2 semanas digitalizou mais de 60 milhões de pessoas, em 2 semanas. Foi a maior revolução de digitalização deste país, tá? Então você deve levar isso em consideração. Tem mais aqui, ó. Tem mais.
auxílio para os caminhoneiros, estava difícil, estava, foi lá o diesel subindo, o problema mundial de diesel, 500 pila na conta, tá bom? Tá bom para você? Foi isso que aconteceu, tá? Tem mais, piso salarial digno para os professores, foram feitos, essa lei foi aprovada, R$ 3.643,16, tá bom? É claro que os professores merecem muito mais, mas para quem vinha de anos e anos trabalhando sem perspectiva, foi demais. Dentro de toda a crise do cenário mundial, aumento real para os professores devem estar agradecidos, com certeza. E nós tivemos também piso salarial dos enfermeiros lá para cima, olha para você ver, R$ 4.750 de piso salarial, sendo 70% desse valor para técnicos e 50% para auxiliares de enfermagem e também para parteiras e pessoas ligadas a esse tipo de serviço. Você já viu isso antes na história do Brasil? Você não viu, né? Então, o presidente Bolsonaro trabalhando muito. E vamos lá, tivemos PIX, os bancos estão puto. Por quê? São dezenas de bilhões tirado do bolso dos bancos para favorecer as suas transações grátis. Hoje você paga, você recebe sem burocracia, meu amigo. Você vende o seu cachorro quente, você vende seu espetinho, você vende seu picolé ali na hora, Pix, valendo. O presidente Bolsonaro trabalhando juntamente com Paulo Guedes, uma dupla fantástica. Tem mais. Transposição do Rio São Francisco. Os nordestinos estão agradecidos porque foram 16 anos de petralhas, roubando dinheiro, saqueando os cofres e desviando. Nós concluímos 88% da obra, Bolsonaro. Mentira. Com as roubalheiras, essa conclusão estava aproximadamente 50%. O presidente Bolsonaro foi lá com a sua equipe e terminou em 2 anos, tá bom para você? Agradece. O pessoal do Nordeste tem água hoje e várias outras ações que estão sendo concretizadas para esse povo. Eles merecem. Eles são vítimas dessa quadrilha vermelha que querem acabar com o nosso país. Esses malditos que ficaram 16 anos, quebraram o país e agora dizem que são capazes de fazer. Ora, se vocês quebraram o país sem crise, é na crise agora que vocês sabem fazer? História furada, vocês são um bando de demônios, seus petralhas dos infernos. E tem mais aqui, vamos lá, vamos continuar. Então nós tivemos também aqui, olha para você ver uma situação, marco legal do saneamento, muito investimento para a saúde do brasileiro, nunca tinha feito isso, sabe por quê? Porque saneamento básico não aparece, fica embaixo do chão na maioria das vezes, numa ETA qualquer ou num tratamento distante da cidade, num lixão, ninguém vê, ninguém fala, mas foi feito um marco e vai ter bilhões de investimento nesse setor, tá? Já está tendo em vista, tá? Então nós temos também aqui a facilitação de quem quer ter uma arma. O presidente Bolsonaro entende, assim como o mundo entende, que uma população desarmada é uma população escravizada. Então, se você tem uma arma em casa, um vagabundo não vai pular o seu muro para estuprar sua filha, sua mulher, ou fazer você de refém, fazendo barbáries com você, tá? Então, e detalhe, para você ter uma arma não é fácil não. Quem tem arma fácil são os vagabundos que roubam, que assaltam, que faz milhares de barbaridades nesse país. Quem tem arma legalizada nesse país é quem tem nome bom, é quem é honesto, tá? Então, você precisa repensar se você não concorda com isso. Temos mais. Temos a maior revolução de infraestrutura do Brasil, ministro Tarcísio. Ferrovias que estavam paradas há 70 anos, hidrovias que estavam paradas, rodovias terminadas, Brasil sendo ligado de ponta a ponta por esse monstro construtor chamado Tarcísio, que com certeza vai ser o melhor governador do Brasil aí em São Paulo nos próximos anos. São Paulo vai ter orgulho desse cara. Tivemos também 400 mil títulos, já está 450 mil títulos apenas e tão somente
para aquelas pessoas que tinham terras ou não tinham terras em seu nome, que estava atrás do seu documento. E pasme, isso 90% do nome das mulheres. O presidente Bolsonaro fez uma revolução para as mulheres nesse país, tá? Temos aqui Caixa para Elas. Hoje as mulheres têm facilidade de conseguir os seus benefícios na Caixa Econômica. Se você tem uma microempresa, se você vai abrir o seu próprio negócio, vai lá, você vai sair com dinheiro, porque esse governo reconhece de verdade as mulheres, não é balela, não é mimimi, não é fala-fala igual essa quadrilha falou, e o que você vê era mulheres morrendo com leis estapafúrdias aí, de vagabundo assassinando mulheres, como a gente conhece todos os dias no noticiário, conhecíamos, né, que acontecia isso. Temos mais, temos 99, até 99% aqui de descontos para alunos endividados pelo FIES. Não bastasse o Lula bater no peito e falar que o FIES foi uma criação dele, mentira, o FIES foi criado em 79, isso tem muito tempo, foi criado pelos militares ainda. E o Lula usurpou, como eles roubam tudo, né? Atualmente roubaram até as inserções do presidente Bolsonaro na campanha. Realmente, os caras não têm limite. O presidente Bolsonaro, juntamente com a equipe econômica, foi lá, negociou. Essas pessoas que estavam endividadas têm a oportunidade, gente, teve a oportunidade de negociar até com 99% de desconto. Alunos que entraram nessa dívida achando que o governo petista tinha trabalhado para que eles terminassem a faculdade e conseguissem um emprego. Não foi isso que aconteceu. Não tiveram emprego, não terminaram a faculdade, ficaram endividados. Maquiaram todas as economias como fizeram em 2014, para aquela anta da Dilma ser reeleita. E o que aconteceu, a gente sabe até hoje. A gente sabe o que aconteceu com o nosso país. Mas tem mais. Nós temos abertura de quase 10 milhões de micro e pequenas empresas. É mole para você? Em plena crise, quase 10 milhões de empresas sendo abertas em 4 anos. Isso é resultado de trabalho, isso é resultado de uma equipe econômica que passa credibilidade, que auxilia, que investe em quem quer trabalhar, tá? Isso é a verdade, você não pode ignorar. Se você é petista, você abre a sua cabeça. Você não pode ignorar o fato que o presidente Bolsonaro esmagou qualquer chance de vocês petistas voltarem ao poder com um trabalho sério. Tem mais, tá? Vamos lá. Levou internet para indígena em vários pontos longínquos. Indígena são pessoas como nós. Eles não querem ficar confinado dormindo em tarimba, dormindo no chão. São pessoas igualzinho a você. Sangue vermelho corre na veia deles. Eles ficam doentes, eles precisam de tratamento digno. Eles não querem viver sem trabalhar. Eles querem apenas uma chance. Não coloquem indígena na prateleira. São pessoas, eles precisam trabalhar com a sua terra. Eles precisam produzir, assim como é feito nos Estados Unidos, por exemplo. Se você não tem notícia, pesquisa para você ver tribos americanas bilionárias, com vendas de ativos, com trabalhos dentro da sua aldeia, da sua terra. E é isso que eles não querem no Brasil. Eles querem manter esse grupo separado, porque as ONGs, né, financiada por a gente sabe quem, gosta de colocar essas coisas na prateleira e não vão mais mamar na teta. Acabou a teta, tá bom? Acabou. Vamos lá, vamos continuar. Nós temos também mais de 60 portarias e leis favorecendo as mulheres no Brasil. Sem contar que foi criado um ministério específico para as nossas belas, né, para as nossas mulheres. Mais de 60 feitos exclusivo para vocês. Exclusivo. Então as mulheres foram privilegiadas nesse governo e estão sendo. Assim como a Michelle, a primeira-dama, a Michelle Bolsonaro, a primeira-dama, incluiu, né, os deficientes auditivos, logo no primeiro momento, no primeiro discurso. Revolução, gente. Essa é uma revolução de inclusão. Não é essa balela que ficavam falando aí para você. Esquece PT, esquece tudo isso. Foca no seu futuro. Foca em quem realmente cuida de você. Vamos lá.
crédito facilitado para as mulheres, como eu já falei lá atrás, privatização de 36% das estatais existentes no Brasil. Aqueles caras que viviam mamando sanguessuga, suga-teta, tá? Estão tudo aí chorando. Por que o PT quer voltar? Porque o que acontece com eles? Aconteceu a mesma coisa. O presidente Fernando Henrique Cardoso teve um trabalho árduo, suado, para colocar esse país na linha. Votaram contra o Plano Real. Depois o Lula entrou e colheu os louros do Plano Real. Depois de 8 anos de muito sacrifício, brasileiros sacrificados, o Lula pegou um cheque em branco da China. Quebrou o país, mesmo com tudo isso. Mensalão, petrolão, não sabem nada. Por onde passam? Vendeu o Brasil, empréstimos bilionários para ditadores, construções faraônicas fora do Brasil. Você tem notícia, não ignore esse fato. É dinheiro nosso, é dinheiro dos nossos filhos, da nossa saúde, da nossa educação que foi lá. Você não pode ignorar esses fatos. Nós temos mais. Nós temos redução logo no início do seguro DPVAT. Você lembra? Você pagava ali tranquilamente R$300 no imposto da sua moto. E sendo que ainda foi derrubado, viu? Foi derrubado o imposto que era para ser, o IPVA era para ser imposto único, uma vez só. Os juízes derrubaram, você lembra dessa matéria, como o nosso ativismo judicial é grande. O STF age hoje como um puxadinho ali, dos partidos de esquerda desse país, porque para eles, quanto pior, melhor. Então o que acontece? Véspera de eleição, você não pode errar. Ah, mas Patrick, você me garante? Garanto. O presidente Bolsonaro é um homem comum, como eu e você, passível de erro, passível de acerto. Só que o que acontece? Ele sabe reconhecer quando erra. Você viu o PT fazendo meia-culpa alguma vez? Você viu o PT admitindo alguma coisa? O Lula admitiu sim que ele errou, só quando não regulou os meios de mídia, quando não entrou com as normas para escravizar as pessoas, para que você não possa falar, não ter o direito de se expressar, como está acontecendo hoje. A censura vale só se for para o lado deles. É essa democracia que você quer? Você acha que isso é democracia? Pensa bem, meu irmão. Pensa bem, meu amigo. Nós estamos à véspera de uma eleição que pode mudar o nosso futuro. Isso aconteceu na Venezuela, isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu em todos os países que esses malditos esquerdistas passaram. Nós tivemos uma bênção, nós conseguimos nos livrar deles. A Argentina conseguiu também, só que voltou. Sabe por quê? Porque pessoas como vocês, que não pensam, que são preguiçosos, que têm pouca massa encefálica, jogaram esse país na lama. As pessoas estão lá na fila do sopão, tá? Deixa de preguiça, tá? Vai nas redes, vai na internet, pesquisa, aprenda, valorize o que Deus te deu. Você é racional, tá? Você pode pensar, você é diferente, você é uma pessoa que pode determinar o futuro da sua nação. E agora, dia 30, nós vamos dar o recado, porque Deus está acima de tudo e o Brasil acima de todos, tá? Vamos de 22, é o melhor, é o que nós temos, é o que nós vamos fazer. E você me cobre, tá? Escreva aí no comentário de onde você está, de onde você é, o que você pensa, o que você acha que está acontecendo nas nossas eleições. O vídeo ficou um pouco grande, eu reconheço, mas era necessário eu falar essas verdades para vocês. É um vídeo sem corte, é um vídeo gravado direto, tá? Algumas palavras às vezes nos faltam, mas a gente sente a emoção. Eu fico emocionado quando eu vejo a bênção que nós vivemos por morar num dos únicos países do mundo onde o governo leva as pessoas a sério, onde o governo trabalhou para que você não perecesse durante a crise. Então, vem com a gente, vem nesse domingo, não falte, vá lá, pelos seus filhos, pelos seus netos, pela nossa bandeira, pela nossa nação. É Brasil,
vem com a gente. Um abraço.